falar Sim. sobre ODS, Agenda 2030. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma grande satisfação atender o convite do meu querido amigo Gino Terentin e da Cristina para participar com vocês desse encontro que tem esse objetivo tão louvável, né, que é pensar como nós gerimos projetos e aumentamos o seu impacto social, como que a gente aproveita todas as técnicas de gestão de projetos para aumentar ainda mais o impacto das nossas ações e provocar a transformação na realidade que todos nós almejamos. E a Agenda 2030, que eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês, ela fala sobre isso, sobre um sonho, sobre uma visão, sobre um futuro compartilhado para todos nós, enquanto humanidade, que tem esse grande potencial de nos conectar, de nos dar um propósito e de fazer com que as nossas ações individuais, que cada um aqui que está atuando na sua organização, na sua realidade, se veja dentro de uma construção de um futuro compartilhado. E aí eu vou começar me apresentando, né? A gente vai fazer uma interação bem dinâmica, eu vou até deixar um link aqui no nosso chat do Menti, para vocês também responderem algumas perguntas e a gente conseguir interagir de uma forma mais intensa. Vou deixar aqui com vocês, que a gente vai fazer no aquecimento. Esse link aqui ele vai avançar na medida que a gente for conversando, tá? As perguntas não estão no ritmo da audiência, mas sim no ritmo da apresentadora. Então, vou começar me apresentando. Eu sou a Fernanda Machiavelli, eu sou gestora federal da carreira de especialistas em política pública e gestão governamental desde 2011. Durante esse meu tempo de atuação no setor público, eu estive na Secretaria-Geral da Presidência da República como chefe de gabinete. Lá foi o lugar que era responsável à época pela gestão pela coordenação da agenda dos ODM, os Objetivos do Milênio, que depois foi sucedida pela Agenda 2030. E a elaboração, a organização da sociedade civil, à época, também foi coordenada por esse órgão em que eu atuava. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério do Desenvolvimento Agrário, também como chefe de gabinete do Ministério. E estou desde 2016 na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, e coordenando essa área que chama Genova Transforma, a área que dá apoio para outras instituições públicas a desenvolverem soluções de forma colaborativa para problemas públicos. E ali também que eu tenho a oportunidade de trabalhar com o Gino é professor da nossa escola e trabalho especialmente com essa área que eu coordeno. Eu vou projetar aqui uma apresentação para a gente começar um aquecimento. E aí eu queria... Deixa eu projetar. E aí eu queria... Foi, né? Sim. Então, aqui eu acabei já me apresentando, e aí contar um pouquinho. Então, essa área da ENAP, o Genova, ela é uma diretoria de inovação, ela tem lá dentro um laboratório de inovação que funciona há 5 anos e que tem uma história de desenvolvimento de diversos projetos de inovação. Tem essa área que eu coordeno, que é o Genova Transforma, uma área específica de inovação aberta, que a gente convida a sociedade, convida organizações da sociedade civil, startups, estudantes, a nos proporem soluções para desafios públicos, e uma área de desenvolvimento de pessoas, de certificação de competências. Essa área em que eu atuo, a gente tem um foco em solução para problemas públicos, e aí as metodologias, a gente explora bastante metodologias ágeis de facilitação, mas também design thinking, que é a metodologia principal, né, que a gente utiliza, uma área específica de apoio aos órgãos na gestão estratégica, aí vai do planejamento estratégico até pensar a gestão de portfólios, estruturas de governança e outros desafios da gestão pública, né? com essa visão da gestão estratégica. E, por fim, uma área de formação de facilitadores, em que a gente desenvolve competências para justamente facilitar processos colaborativos e conseguir, então, a construção de soluções mais adequadas à realidade. A gente tem desenvolvido diversos projetos, né? Entre 2020 e 2021, a gente terminou agora 32 projetos de inovação,
Foram muitos participantes, muitas oficinas, mas hoje eu queria falar especialmente de um projeto para vocês, que foi o projeto da Metas ODS. Esse projeto permitiu reativar a Agenda 2030 no âmbito do governo federal. Nós mobilizamos, então, mais de 400 servidores, 400 gestores públicos para discutir quais deveriam ser as metas prioritárias, quais deveriam ser as iniciativas prioritárias, para que nós consigamos alcançar os 17 ODS até 2030. E aí, uma constatação que todos nós já temos, né? A pandemia de Covid-19, ela nos afastou ainda mais do alcance dos ODS. Ela trouxe desafios novos, ela aprofundou desafios antigos. E com isso, nós precisamos ainda mobilizar mais energia para garantir que essa década seja a década de implementação, a década de ação, e que nós consigamos, então, superar essas lacunas, esses déficits que se acumularam nesse período, seja na área de educação, por todo esse período sem escola para as crianças, seja na área de igualdade de gênero, que foi um grande problema, né? As mulheres todas sem rede de apoio, uma percentual enorme de mulheres que saem da força de trabalho, que a produção científica que cai das mulheres, a participação em cargos de chefia que diminui por conta desse acúmulo, né, de jornadas. Sejam os desafios relacionados ao sistema de saúde ou a questão das nossas instituições. Então, vou começar do comecinho, antes de contar onde a gente chegou no nosso projeto, que é explicando para vocês o que é a Agenda 2030. Antes de entrar, eu só quero saber qual que é o nível de conhecimento que vocês têm, então eu vou pedir para vocês entrarem lá naquele link e eu conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Ok, aqui. Vocês todos conseguiram chegar aqui nessa pergunta? Aqui, já vi que tem a turma começando a responder. Quero saber primeiro em que organização, em que tipo de organização vocês atuam, para saber se a gente está com uma maioria aqui de servidores, de organizações da sociedade civil, de negócios de impacto social, de empresas públicas. Vou dar um tempinho aqui para vocês irem respondendo enquanto a gente vai conversando. Ah, que legal. A gente tem, então, representantes de todos os setores, né? Eu estou imaginando... agora eu vou saber um pouquinho mais, agora na próxima pergunta. Vocês podem ir respondendo, que na próxima pergunta eu quero saber um pouco mais sobre qual tipo de atuação vocês têm dentro da sua organização. Qual que é o seu papel na sua organização? Se vocês puderem responder para a gente entender se vocês estão na área de responsabilidade social, se vocês são gerentes de projetos, se vocês atuam na parte de implementação, se vocês estão na parte administrativa, enfim, ou na diretoria, enfim, qual que é? Aqui tem, acho que a maioria aqui é PMO, né? Muito bem. Negócios em TI. Essas respostas são anônimas, tá? Então, vocês fiquem bem à vontade que depois eu... Muito bem. E eu imagino que aqui a maioria também deve trabalhar com projetos que visam ter um impacto social, além, no caso das empresas privadas, além do lucro, a tentativa de ter um impacto que vá além da finalidade, vamos dizer assim, inicial do negócio privado. Vamos ver se é isso. Muito bem. Muito bem, vamos ver. Tem gente da área de correição, também tem professor, consultor, diretor de programa. Está aqui com uma diversidade. Vamos então passar para ver qual... Aí eu vou fazer a pergunta que a gente costumava fazer nesse projeto. Ao iniciar as oficinas, a nossa simples provocação, e o Gino era um dos 4 facilitadores desse projeto, era perguntar para as pessoas qual que é a visão que vocês têm para um mundo melhor em 2030. Quando a gente fala em Agenda
2030, em Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o que a gente está convocando é uma visão de futuro. O que tem na visão de vocês de futuro para 2030? O que seria um mundo melhor? Quais seriam esses elementos, essa característica principal que vocês visualizam? Um mundo mais igualitário em todos os sentidos. Muito bom, um mundo com menos desigualdade, com mais equidade. Um mundo mais sustentável e inclusivo. Excelente. E a visão de um mundo mais sustentável, que tem a ver, a gente vai discutir um pouco mais daqui a pouco. Um mundo mais humano, com mais respeito à vida. Melhorar condições sociais e ambientais. Equidade social. Um mundo mais inclusivo, onde todos nós tenhamos as mesmas oportunidades. Um mundo com pessoas mais responsáveis e conscientes. Perfeito. O que mais que tem na visão de mundo de vocês? Um mundo mais solidário, inclusivo, muito bom. Mais responsável e mais colaborativo. Menos reclamações e mais atitude. Equidade social, inclusiva, um mundo justo. Mais alguém quer compartilhar com a gente a sua visão para o mundo melhor em 2030? E 2030 está logo ali, né? É daqui 9 anos. Vamos imaginando aqui quantos anos a gente vai ter em 2030. Façam a conta. E aí, o que a gente vai ter construído até lá para conseguir, para contribuir para um mundo que tenha essas características, né? Como vão ser as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas contribuições para chegar até lá. Vou passar mais uma perguntinha aqui antes da gente ir lá voltar ali para o PowerPoint. Que essa aqui, o que você, uma pessoa, uma ou duas pessoas colocaram a palavra sustentável ali nessa visão de mundo futuro. E o que vocês entendem por desenvolvimento sustentável? E é exatamente uma visão, é anônima, o que vocês têm ali de percepção. Quando vem esse tema, a que remete? Ah, o pessoal ficou mais tímido, né, para chutar a definição. Pode chutar, gente, tá tudo bem. Desenvolvimento adequado à realidade mundial com a ESG priorizado. Calma que o meu... Equidade social, ambiental e econômica, muito bem. Propósito e pensar no futuro e não apenas no resultado presente. Que não agrida a sociedade em diferentes âmbitos. Garantir a manutenção dos recursos ambientais, sociais e econômicos. Vou esperar mais uma definição e a gente segue. Desenvolvimento econômico, considerando as condições sociais e ambientais. Sem desperdício e com igualdade social, um desenvolvimento com cadência em todo o mundo. Então, exatamente, vocês trouxeram aqui as várias dimensões do que é o desenvolvimento sustentável. De fato, como colocaram aqui, o desenvolvimento sustentável ele tem 3 dimensões, ele tem a dimensão social, ele tem a dimensão ambiental, ele tem a dimensão econômica, mas o mais interessante na definição da ONU é compreender que o desenvolvimento sustentável é aquele que permite que, ao avançarmos hoje, nós não prejudiquemos as condições de desenvolvimento, as condições das próximas gerações de também terem crescimento econômico, de também se desenvolver. Então, é um desenvolvimento que se sustenta, porque ele não prejudica as gerações que vão vir depois das nossas. Então, integração do homem, meio ambiente e natureza. Eu vou pedir desculpa para vocês, eu estou escutando um barulho, espero que não esteja vazando para aí, mas tem uma bateção aqui em cima, em algum apartamento. E aí, por fim, eu queria saber qual o impacto social que o seu projeto ou você buscam causar. Seja você na sua atuação individual, como em alguma atividade extra do seu trabalho, ou seja nesse projeto social, ou na empresa privada, ou na empresa pública, ou na organização da sociedade civil, no negócio de impacto, qual o impacto que vocês estão buscando causar? Em qual dessas dimensões possíveis?
Então, redução na desigualdade social, inclusão social, conscientização sobre a necessidade de políticas públicas inclusivas e sustentáveis, desenvolvimento da sociedade de forma sustentável, pessoas mais conscientes, mudança de atitude, que pessoas LGBTQIA possam, QIA+, né, porque possam ocupar os espaços de decisão. Excelente. É um mundo que tem espaço para diversidade, inclusive nos espaços de tomada de decisão, nos espaços de poder. Inclusão educacional levando à empregabilidade, inclusão, diversidade e equidade. Pessoas mais conscientes, mudança de atitude. Falem mais, se vocês quiserem descrever, né? Enfim, tem outros campos, porque a gente vai entendendo um pouco da finalidade de cada um, entendendo também como a gente se conecta. Porque aqui já ficou muito claro que as pessoas têm uma visão de mundo para 2030 com várias convergências, né? Apareceu muito a questão da inclusão, a questão da equidade, a questão da redução das desigualdades, e aqui a gente vê como cada um está atuando para conseguir chegar nesse mundo. Tirar os excluídos da invisibilidade, perfeito. Respeito, se colocar mais no lugar dos outros. A empatia, né? Muito bem, acho que a gente já tem uma série de... Qualificar agentes culturais para a inovação dos produtos e serviços do setor e o aprimoramento das ferramentas de gestão. Então, vocês estão atuando em vários... Os projetos aqui têm uma diversidade... São bem diversos, né? A gente tem vários campos de atuação e todos eles, de fato, contribuem. Vamos ver, né? Então, a gente vai fazer essa discussão ao longo do tempo, assim, como cada ação que nós estamos executando está contribuindo para o alcance das metas e dos objetivos do desenvolvimento sustentável. A ampliação da vivência na comunidade em que vivemos. E tá bem, acho que a gente já tem uma quantidade ótima de perguntas, de respostas. Deixa eu ver se a gente já vai chegar na próxima. Aqui um pouquinho da agenda, eu coloquei esses 17 ODS aqui, antes a gente vai voltar, porque daqui a pouco a gente vai fazer um jogo. Então, eu vou pedir para vocês se aquecerem aí, porque daqui a pouco a gente vai ter uma checagem. Quanto que eu sei sobre a Agenda 2030, quanto que eu sei sobre a realidade, quanto que a minha mente está conectada com os verdadeiros problemas, fazendo uma conexão com a fala da colega anterior, que falou um pouco sobre essa sensação de que quando o problema é muito grande, às vezes eu me sinto imobilizado, mas quando eu percebo as dimensões verdadeiras dos problemas, fica mais fácil para eu me engajar e para eu contribuir. E essa é uma das grandes questões da Agenda 2030, né? Ela tem um nível de abstração muito grande. E é difícil, às vezes, para as pessoas perceberem como esse guarda-chuva dos 17 grandes objetivos se conecta com as suas ações individuais, com as suas ações coletivas, com as suas ações comunitárias, e como que eu estou impactando, de fato, para também, como a minha pequena ação aqui no meu projeto está contribuindo para essa grande mudança no mundo e na humanidade. Então, vou voltar ali para o meu PowerPoint e a gente volta aqui para o jogo daqui a pouquinho. Vou contar um pouquinho da história da Agenda 2030. Eu percebi que vários de vocês estão super inteirados, então eu vou passar, vou ser breve, vou ser sucinta. A agenda ela foi adotada em 2015, depois da conclusão desse período de 15 anos em que se buscou alcançar a Agenda do Desenvolvimento do Milênio, que foi de 2000 a 2015. A Agenda do Desenvolvimento do Milênio ela foi super bem sucedida em vários aspectos, né? Só para vocês terem uma noção, reduziu 40% do número de infecções
por HIV, ela conseguiu equalizar o percentual de meninas e meninos que tinham acesso à escola. Ela conseguiu reduzir em 50% a extrema pobreza nos países mais pobres. Então, essa mobilização que foi a Agenda ODM, ela teve várias conquistas. E a partir desse momento da finalização dos ODM, a ONU convocou os países para pensar uma agenda para os próximos 15 anos, uma agenda, então, voltada para o desenvolvimento sustentável, que sairia dos 8 objetivos iniciais, que eram os 8 objetivos do milênio, e partiria para essa agenda maior, com 17 objetivos, que teriam uma amplitude muito maior. E aí iria do desenvolvimento econômico até a questão da sustentabilidade ambiental e a boa governança em todos os níveis. Como a gente comentou já, o desenvolvimento sustentável na definição que foi estabelecida pela Comissão de Meio Ambiente da ONU é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Isso é uma visão muito forte, né? A gente conseguir compreender que as nossas necessidades hoje de consumo, de bem-estar, de qualidade de vida, elas têm que estar numa medida que não comprometam a possibilidade de que outras gerações também tenham uma qualidade de vida alta, que possam ter o bem-estar, possam usufruir do próprio planeta. E com essa visão que já foi consolidada desde 1987, teve todo um trabalho de ampliação para que a gente pudesse, em 2015, ter isso como um grande objetivo da humanidade. Ela tem esses 5 P's que a envolve, que são as bases do documento que foi assinado pelos 193 países, né, que compõem. Então, a primeira é pessoas, erradicar a pobreza e a fome em todas as maneiras e garantir a dignidade e a igualdade. E essa é uma dimensão fundamental. A outra dimensão é a prosperidade, que é o desenvolvimento econômico, que é garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza. E aí vem o objetivo da paz, que é promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, né? E aí está toda a dimensão de fortalecimento das instituições, de fortalecimento das democracias, dos regimes democráticos. E aí tem essa dimensão das parcerias, que é justamente o ODS 17, que é implementar essa agenda por meio de uma grande parceria global e sólida, em que países mais ricos ajudam os países mais pobres, em que aqueles que têm mais condição econômica dentro dos países contribuem para o desenvolvimento dos que não têm, em que você tem processos redistributivos, em que você tem, portanto, parcerias para conseguir implementar projetos sociais e mais uma série de ações que precisam acontecer de forma conjunta: academia, sociedade civil, governos e iniciativa privada. E, por fim, o planeta, que é proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para gerações futuras. Então, esses 5 P's compõem o núcleo da Agenda 2030. E além dessa síntese, né, que está nessa mandala, você tem ali esses 17 objetivos, que eles dão um norte para todos nós sobre o que a gente precisa fazer até 2030. Para cada um desses objetivos tem um conjunto de metas. No total são 169 metas. É um número bastante considerável de metas. E para cada meta nós temos indicadores que nos ajudam a verificar se estamos ou não alcançando essas metas. E cada país tem esse desafio, que é conseguir definir quais são as suas metas prioritárias e, com base nessas metas prioritárias, definir quais vão ser as suas iniciativas nas quais vão jogar a maior parte da sua energia para que essas metas possam ser alcançadas. E é impossível que uma única instância federativa consiga alcançar uma meta do desenvolvimento sustentável. Ela precisa da integração, da colaboração de diversos atores. E essa grande parceria social é que permite que a gente transforme a realidade. Nosso projeto, que eu cheguei a mencionar, o projeto Metas ODS, ele foi justamente para isso. O seu produto era conseguir definir as metas prioritárias e conseguir mapear para quais dessas metas nós já temos iniciativas suficientes e quais dessas metas não têm iniciativas em curso e que, portanto, precisam de uma grande mobilização dos governos e de outros atores para que elas possam vir a ser alcançadas. E aí nós fizemos também essa identificação das metas que tiveram indicadores que retrocederam. E, infelizmente, com a pandemia, várias das metas tiveram indicadores que retrocederam.
Então, saber disso é muito importante para que nós possamos justamente nos empenhar para reverter esse quadro nesse período que nós esperamos que chegue logo, onde toda a nossa população, ou pelo menos a grande parte da nossa população, esteja vacinada. E o grande lema da Agenda 2030 que eu queria reforçar, que eu imagino que vocês já tenham tido contato, mas que ele é tão forte, tão mobilizador, que é a ideia de não deixar ninguém para trás. E nesse momento que a gente está de retomada, né, de recuperação, é muito importante essa visão de que a gente não pode deixar ninguém para trás, né? Tem que ser uma recuperação inclusiva, como fala a Agenda Pública, que é uma das organizações com as quais a ENAP tem parceria, né? Nós precisamos pensar uma recuperação que, de fato, inclua todos aqueles que foram excluídos durante esse processo de agravamento da crise econômica, da crise sanitária, que também virou uma grande crise social, né, com o aumento da pobreza e da fome no nosso país e em tantos outros. E esses aqui são os 17 objetivos. Acho que não tem como falar sobre a Agenda 2030 sem enumerá-los, né? Mas eu acho que tem um jeito legal de enumerá-los, que é perceber como que eles estão agrupados. São três dimensões em que eles se relacionam. A base, são objetivos que contribuem para o cuidado da biosfera. Depois tem um conjunto de 8 objetivos que contribuem para o impacto na sociedade. E, por fim, tem 4 objetivos que estão voltados para essa questão da economia. E ali no topo, a única maneira da gente conseguir fazer com que aconteça que são as parcerias para implementação. Aqui está fora de ordem, então eu vou falar aqui. Então, a gente tem ali... Deixa eu só confirmar aqui. Está fora de ordem, está fora de ordem. Então, os objetivos vão de erradicar a pobreza, erradicar a fome, saúde e qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energias renováveis e acessíveis, trabalho digno e crescimento econômico, indústria, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestruturas, reduzir as desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. São os títulos, né, dos objetivos. Para cada um a gente tem, na verdade, um objetivo maior que norteia as nossas ações. Então, por exemplo, a erradicação da pobreza é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Então, essa é a convocação para cada um de nós. E aí eu queria que vocês dessem uma olhadinha, eu exemplifiquei aqui alguns dos ODS, para pensar também quais deles nós estamos contribuindo, com quais deles eu me conecto, né? As minhas ações aqui no local, para qual desses grandes objetivos a minha ação aqui local tem contribuído. Porque a gente começa a visualizar que todos nós que estamos trabalhando com agendas de impacto, seja em organizações da sociedade civil, seja no setor público, no Estado, ou seja na iniciativa privada, especialmente quando a iniciativa privada está voltada para ir além do lucro, né, e também pensar no seu impacto, na sustentabilidade do seu negócio, sem dúvida todos nós estamos contribuindo ou nos mobilizando em torno de algum desses grandes objetivos. E aqui tem vários, né, para vocês irem dando uma ledinha, que daqui a pouco a gente vai ter um joguinho para checar o que eu já sei sobre esses objetivos e o que eu não sei. Eu acabei, vou deixar vocês darem uma lidinha enquanto a gente está aqui conversando. E aí, por exemplo, para citar alguns, né? Igualdade de gênero, que é um dos objetivos que a gente teve andamos para trás durante a pandemia, não só no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil a gente tem os dados que mostram claramente que nós andamos 30 anos para trás em relação à presença das mulheres no mercado de trabalho. Esse é por exemplo, que a gente vai ter que investir muita energia, mais energia do que nós precisaríamos, que nós tivemos algum retrocesso. Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles também é um outro que a gente vai ter que ter um empenho ainda maior, porque nós tivemos processos de aprofundamento da pobreza, né? Ao mesmo tempo que nós descobrimos saídas muito eficazes, ficou muito claro no período que teve auxílio emergencial, que a desigualdade social teve um impacto imediato, que de verdade, que essa distribuição temporária de renda conseguiu aliviar e diminuir, inclusive, o nosso gap no Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo.
E aqui, por fim, a gente tem trabalhado com municípios com uma mandala que nos ajuda a pensar como que a gente vai fazer para implementar essa Agenda 2030 no âmbito dos municípios. Talvez fique aqui também como provocação para reflexão, né, coletiva sobre como a gente pode fazer cada uma das organizações para conseguir impulsionar a agenda. E aí a gente parte de uma visão de sensibilização sobre o que é a Agenda 2030 e quais são os valores que ela embute. Depois, um levantamento de uma situação atual, nós realizamos um diagnóstico. Depois disso, um levantamento de necessidades e prioridades, ter uma clareza em relação a quais dessas metas vão ser as prioritárias. Aí nós trabalhamos nessa parte de planejamento, que é justamente pensar quais vão ser os projetos que vão ser implementados, quais vão ser as linhas de ação, como nós vamos organizar nosso processo de implementação, e aí tem o processo de estabelecimento das parcerias e mobilização dos recursos, e aí, finalmente, a instituição desses mecanismos de governança, que precisam envolver esses vários atores de forma participativa, se a gente quiser fazer a diferença em qualquer nível federativo, sem dúvida, e também no nível dos municípios com os quais nós estamos agora atuando. E aí eu vou só voltar agora para o nosso joguinho. Todo mundo aquecido? Então, a gente fez assim, a minha ideia era fazer uma passagem rápida aqui para a gente ter uma visão sobre o que é a Agenda 2030 e a gente agora testar um pouco dos nossos conhecimentos sobre ela, e aí a partir desse teste a gente conversa um pouco também sobre o conteúdo dos objetivos. Mas é pensar um pouco sobre o que eu já sei sobre a realidade, o que eu penso da realidade que não está assim tão... Enfim, que não está assim tão acurado. A gente vai tentar ver quem que acerta mais, tá bom? Vai aparecer aqui, vocês vão colocar vai pedir um apelido para vocês veem se está certinho isso. Pediu para vocês ainda não. Vocês primeiro me respondam essa pergunta antes da gente começar o jogo. Agora que a gente conversou um pouquinho sobre a Agenda 2030, e já com os conhecimentos que vocês já tinham sobre Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eu queria saber como que o projeto de vocês ou vocês se relacionam com os ODS. Com qual ODS e como que vocês imaginam que vocês se relacionem? Justiça e instituições eficazes, auxiliamos iniciativas sociais que estejam comprometidas com os ODS. Paz, justiça e instituições eficazes. Eu tenho os ODS no radar, mas não associo diretamente. É muito comum. Na verdade, é o mais comum que a gente esteja realizando ações que contribuem muito com a Agenda 2030, mas a gente ainda não tenha feito associação entre esses objetivos e o que a gente está fazendo. E o legal da gente refletir sobre isso não é que isso vai alterar o escopo da nossa atuação, às vezes sim, né? Às vezes é ter mais consciência sobre o mundo que nós estamos construindo e nessa energia que a gente faz parte, essa grande rede global que está trabalhando por uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais equilibrada, um planeta mais sustentável, uma economia com consumo mais consciente e assim a execução, a realização da Agenda 2030. Meu projeto se relaciona com o ODS, qualificar, gerar renda, trabalho decente, implementando ações diferenciadas comprometidas com as ODS. Atenção na identificação dos objetivos do projeto, identificando onde se vincula as ODS. Abertura e inclusão com redução de julgamentos ligados à questão de gênero. Igualdade de gênero, redução da desigualdade e parcerias. Muito bem. Meu projeto se relaciona com o ODS 8, qualificar, gerar renda, trabalho decente. Educação de qualidade. Olha, a gente tem uma série de projetos, né? De objetivos que estão sendo contemplados pelos projetos de vocês. Auxiliamos iniciativas sociais que estejam comprometidas com os ODS. Muito bem, ótimo. Então, a gente tem uma diversidade aqui, temos pessoas que entendem mais de cada uma das pautas, e a ideia agora é a gente fazer uma visão no mundo, tá bem? Pensar um pouco qual que é o... E aí, eu vou botar o link aqui para vocês também no nosso chat, deixa eu ver se eu consigo mexer no chat enquanto eu estou aqui com a apresentação aberta. Aproveitando, Fernanda, você pode responder uma pergunta que surgiu aqui? Claro, eu não consigo ver o chat, você me fala mesmo.
Maravilha. Como sabemos quem são eu acho que quais são os pontos focais da implantação das ODS nos municípios brasileiros? Então, isso não existe esse mapa claro. Existem várias redes que estão vinculadas ao alcance dos ODS. Então, sejam vinculadas às grandes associações, confederações dos municípios, sejam vinculadas com esses times que foram formados em redes de organizações da sociedade civil. Então, a agenda pública que eu acabei mencionando, eles têm uma rede grande de pessoas atuando nos municípios com essa consciência sobre os ODS, a própria ENAP, nós fizemos uma grande especialização em desenvolvimento local e ODS, e aí nós criamos uma rede de pessoas que atuam no setor público e que trabalham com essa consciência, né, que estão promovendo a Agenda 2030 nos seus municípios. E nós temos também os pontos focais, mas aí eles não estão no nível municipal. Eu ia comentar dessa grande rede do IBGE, né? O IBGE é a instituição que representa o Brasil em fóruns internacionais sobre o debate dos indicadores da Agenda ODS, e lá eles têm os pesquisadores com os pontos focais com os quais eles coletam as informações para conseguir mensurar também o alcance das metas, mas eles, de fato, aí já não contempla essa questão dos pontos focais dos municípios. Mas não existe, assim, hoje, um lugar onde você sabe em cada prefeitura quem que é a pessoa que está trabalhando com a Agenda 2030. Essa articulação, ela não existe com esse nível de sistematização. E é uma grande questão mesmo, super importante falar, né? Como que a gente mobiliza, como a gente chega em cada um dos municípios, estão todos os municípios já sensibilizados e trabalhando com isso? E, sem dúvida, com as grandes questões que a agenda traz estão, né? Que é a erradicação da pobreza, superação da fome, uma agricultura sustentável, a inclusão das pessoas, a questão da redução da mudança climática com ações que preservam o meio ambiente, todos esses temas estão na agenda dos governos, né? Não necessariamente compreendidas como parte de uma grande agenda global de desenvolvimento. Eu vou fazer agora o teste, não sei se vamos ver como é que a gente vai ser. Que teste é esse? Tem um site muito interessante chamado Gapmind, que eu vou compartilhar também o link para vocês logo mais. E aí, nesse site, você tem uma série de perguntas, de testes, para identificar quanto que você sabe sobre a realidade do mundo em várias dimensões. Eu selecionei as perguntas, algumas das perguntas, que têm a ver com ODS, para a gente começar esse jogo e checar o que a gente já sabe. Então, o pessoal está chegando aqui, eu estou vendo aqui os nossos ícones dos jogadores, e vamos ver quem mais que entra, e é anônimo, vocês veem que não tem o nome, né? Então, vocês fiquem muito à vontade para jogar, para chutar. Cada pergunta vai ter, no máximo, 40 segundos para vocês responderem. Aliás, 30 segundos para vocês responderem. A ideia é que vocês respondam um pouco mais rápido, mas eu dei 30 segundos para vocês refletirem um pouquinho. E a ideia é responder com a quantidade de informações que vocês têm mesmo. Só para a gente dar uma checada sobre o que a gente sabe, o que a gente imagina, testar as nossas hipóteses e as nossas suposições. Tudo bem? Vamos lá? Eu acho que já tem uma quantidade boa aqui de jogadores. Achei ótimos os ícones que vocês escolheram. Então, eu vou começar. Responda rápido para obter mais pontos. E aí, estou lendo aqui a pergunta para vocês. Vocês devem estar vendo a pergunta aí. Qual o percentual da população em países de alta renda, como Estados Unidos e Alemanha, vive em extrema pobreza, ou seja, com menos de $2 ao dia? Qual que é o percentual de pessoas nesses países mais ricos, que são os países de alta renda, que vivem em extrema pobreza? É menos de 1%, é aproximadamente 11%, é aproximadamente 21%. O tempo está correndo. E agora, 2, 1. Tempo encerrado. Vamos ver como é que vocês responderam? Então, olha, gente, só uma pessoa acertou. Na verdade, dentro dos países mais ricos,
praticamente não existe extrema pobreza. Os países mais ricos, eles superaram essa condição de extrema pobreza, que ainda é muito presente nos países em desenvolvimento, como o Brasil, e nos países pobres. Mas, de fato, a desigualdade ali, ela é menor do que muitos de vocês imaginaram. Vamos para a próxima pergunta? Quem foi aqui? Estão aparecendo os nomes, então olha só. A Débora foi a única que acertou aqui, tá tudo bem. Eu vi que você... Vamos para o próximo? Próxima pergunta. Que parcela da população mundial não tem comida suficiente para atender às suas necessidades diárias? E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que é cerca de 11%, aproximadamente 23%, ou aproximadamente 37% da população que não tem comida suficiente para atender às suas necessidades diárias? A gente está falando aí de 3 refeições por dia. 23%. O tempo está passando aí para vocês. Fernanda, enquanto o tempo passa, você pode responder uma pergunta? Fernanda, claro. Existe alguma ação junto ao CRAS? Junto ao CRAS? Já respondi. Olha, gente, de novo, só uma pessoa acertou, hein? Atualmente, nós temos 11% da população que vive em situação de fome, né? Que a gente diz que são as pessoas que não têm, não conseguem acessar as 3 refeições por dia. Mais uma vez, a gente tem essa percepção até distorcida, porque não é a nossa realidade, né? O Brasil voltou para o mapa da fome, depois de passar muitos anos fora do mapa da fome, a gente voltou até essa realidade da fome, e ainda assim, no nosso país, esse percentual, ele certamente não chega, a 11% da população. No mundo todo, é isso. Hoje nós temos 11% da população nessa situação. E por que é importante a gente saber que são 11%? Porque é aquela sensação que a gente fala, puxa, já avançamos tanto enquanto humanidade, mas ainda tem 11% da nossa população, uma pessoa a cada 10, que ainda não tem o que comer, e a gente pode superar essa realidade. Ainda mais aqui no nosso país, onde a gente já superou uma vez, certamente a gente consegue superar novamente. E aí a pergunta sobre os CRAS. Os CRAS, sem dúvida, né, que são os centros de referência da assistência social, que fazem parte do Sistema Único de Assistência Social, da grande política, então, de assistência social no país, eles, sem dúvida, contribuem suas ações contribuem de forma fundamental para o ODS 1 de erradicação da extrema pobreza, e para o ODS do trabalho decente, da proteção das crianças, eles têm uma série de ações voltadas para vários objetivos que compõem a política da assistência social. E existe, sim, na área do Ministério da Cidadania, uma discussão, e eles participaram ativamente, a Secretaria de Assistência Social, das nossas discussões sobre a estratégia para o alcance dos ODS no âmbito federal. Então, de novo, vamos ver quem foi a pessoa que acertou dessa vez. Deixa eu ver o que está cobrindo aqui para mim. Dessa vez foi o Puxuri. Muito bem. Vamos para a próxima. Eu acho que nessa vai ter mais gente que vai acertar, hein? O que vocês acham que aconteceu com a taxa global de suicídio nos últimos 20 anos? Ela diminuiu 25%, ela esteve estável no período, ela aumentou 25%. Está acabando o tempo. Pronto. Ixi, 3 acertaram dessa vez. De fato, embora a gente escute, esse é um tema que tem a ver com saúde mental, né? Embora a gente saiba que a gente está enfrentando um grande problema de aumento de casos de problemas relacionados à saúde mental, uma situação que se agravou bastante durante a pandemia, que também afeta majoritariamente as mulheres, mas obviamente também afeta os homens. A taxa de suicídio, ela diminuiu 25% nos últimos 20 anos, porque a gente fala mais sobre isso, a gente avançou em termos de tratamento, né, para as doenças relacionadas à saúde mental, como a depressão,
e com isso você tem uma redução, embora se fale mais, hoje a gente tem mais, esse é um assunto que é tratado de forma mais aberta, e as questões de saúde mental também são tratadas de forma mais aberta, com muito mais acolhimento, com muito mais espaço para isso. Então, a nossa percepção também, nesse caso, nem todo mundo já tinha percebido, essa também foi uma resposta que eu errei, né, quando eu respondi essa pergunta. E aí, aqui, olha, os 3 vencedores aqui, Puxuri, a Beyoncé e a Nina. E vamos para o próximo. Não entrou? Deixa eu ver. Agora, em países de baixa renda em todo mundo, que proporção de meninas vai à escola até os 11 anos de idade? Aí, pensando no dado antes da pandemia, que obviamente esse percentual foi muito afetado durante esse tempo de quarentena. São 20%, 40% ou 60%? 15 segundos. Uma pessoa de novo acertou. 60% hoje das meninas vão para a escola até os 11 anos de idade. Esse foi um grande avanço que se conseguiu lá nessa primeira década do século XXI, já com os ODM, porque foi tornar muito mais igualitária a entrada de meninos e meninas na escola. Então, isso é super importante para a gente saber que o mundo tem mudado para melhor, né? E que essa situação, as meninas hoje já são 60% delas que chegam, que frequentam as escolas até os 11 anos de idade. A gente ainda tem que avançar muito nos outros níveis educacionais, né? Principalmente nos países mais pobres, e também, não só para as meninas, mas também para os meninos, essa é uma realidade de dificuldade de terminar o ciclo do ensino fundamental, especialmente ensino médio, isso ainda é uma realidade no nosso país e em outros. Mas isso também é um dado interessante, eu acho que é importante para saber que a gente está avançando, né? Que os esforços que a humanidade tem empreendido nesse sentido também têm tido resultado. Vamos para mais uma? E olha, Cristina, eu não sei quem está controlando o tempo, mas quando estiver chegando, faltando 5 ou 10 minutos, 5 minutinhos, vocês me avisam? É a Michelle que está controlando? Isso, aviso sim. Então. Tá bom, porque assim eu botei mais perguntas que talvez não dê para fazer todas. Aqui mais uma vez, vamos ver agora como que... O que aconteceu com a quantidade total de matérias-primas usadas em todo o mundo anualmente desde 2000? Ela se manteve estável, ela cresceu cerca de 35%, ela cresceu cerca de 70%. Ah, pessoal, só para deixar vocês bem tranquilos, o Gapmind é justamente perguntas que nós vamos responder, a maioria das pessoas vai responder de forma errada, né? Normalmente 70%, 90% das pessoas respondem errado. E não tem nada de mal, é justamente porque essa é a nossa percepção da realidade. Eles brincam um pouco com isso, então fiquem todos muito acolhidos, porque eu também errei a grande parte das perguntas e acho que todo mundo, a menos somente aquelas perguntas que de fato você é mais um especialista, tem mais contato com a realidade, é que você tende a acertar de cara. Vamos ver? Aqui, olha, uma turma, a maioria acertou. De fato, o consumo de matérias-primas, ele aumentou em 70%. Desde os anos 2000. Gente, isso é muito. Os anos 2000 foi logo ali, né? Passaram-se 20 anos e desde então, o nosso consumo de matérias-primas, quer dizer, o nosso consumo de recursos naturais aumentou cerca de 70%. Isso é uma questão mesmo muito preocupante. Se a gente quer garantir que as nossas futuras gerações também tenham um ambiente também possam realizar, ter bem-estar, possam ter qualidade de vida e possam viver nesse planeta. Então, vamos lá para a próxima. Travou aqui para mim. Só um minutinho, pessoal, que ele não está querendo. Ele travou aqui.
Ah, acho que... Deixa eu ver o que aconteceu aqui, só um minutinho, pessoal. Esse foi o que a gente fez agora, e agora a gente... Era essa aqui, vamos apresentar. Ah, pronto, ele estava aqui mostrando quem que acertou, já está aqui. O Puxuri já pegou a mãe, assim, ele já está... A Débora voltou aqui para o ranking. A Beyoncé está aqui com a gente também, a Nina. E agora, em países de baixa renda em todo mundo... Ah, isso aqui a gente já fez, desculpa, pessoal. Acabou indo para... Agora, vamos ver se vai. Pronto. Os biólogos avaliaram o status de mais de 120 mil plantas e animais. Quantos estão em perigo ou ameaçados? 30%, 60% ou 90%? Quinze segundinhos. E já. Eu acho que esse muita gente vai acertar. Ah, exatamente, pessoal. Esse vocês acertaram. Já tivemos 8 pessoas que acertaram. Embora às vezes a nossa percepção nos diga que a natureza já não tem mais salvação, né? Nós sabemos que são 30% das espécies que estão ameaçadas. Então, a gente também ainda é possível reverter esse quadro se tiver um empenho muito grande de todas as pessoas, das organizações, das empresas, dos governos. Muitas dessas espécies ainda podem ser preservadas, podem ser salvas. E essa é a ideia um pouco da gente se fortalecer com esse espírito, né, de que o problema, ele é grande, 30% é muito, é impressionante imaginar que 30% da nossa biodiversidade possa desaparecer nos próximos anos, mas ele tem esse limite, né? E aí, aqui, olha, vários, agora, aqui já o ranking, como que tá ficando, né, com soma dos pontos. Então, aqui, Puxuri continua vencendo, mas a Angie entrou, o Angie entrou também na disputa. Fernanda, você pediu para te avisar, faltam 5 minutinhos. Então, muito bem, eu vou encerrar aqui, que também era... A gente tinha feito algumas outras perguntinhas, mas assim, esse jogo, a ideia é que vocês entrem, que instigue a curiosidade, que vocês agora... Deixa eu sair daqui para a minha apresentação. Instigar a curiosidade para que vocês entrem lá no Gapmind, que eu vou compartilhar agora, e também explorem mais essa ferramenta para fazer uma reflexão um pouco sobre a realidade, a gente entrar em contato com essas temáticas que nem sempre a gente está refletindo sobre elas e que todas elas fazem parte dessa grande agenda, que é a Agenda 2030. Eu vou compartilhar também com vocês, nesses minutos finais, o link da plataforma ODS Brasil. É ali que vocês podem saber, conhecer as 169 metas, conhecer os indicadores e ver em que pé, quanto que nós já avançamos em cada um dos indicadores. Essa plataforma, ela é coordenada pelo IBGE e é ali que tem, então, um repositório de todos os dados que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem coletado ao longo desse período. E, por fim, quero compartilhar também com vocês esse link para vocês visualizarem exemplos de negócios de impacto social que também contribuem com cada um dos ODS. Então, essa página eu trouxe para vocês porque, como vocês, enfim, estão em organizações da sociedade civil ou estão em empresas que buscam ter um impacto social, eu acho bem interessante perceber quais os tipos de negócio de impacto que contribuem para cada um dos ODS.
E aí tem aqui um levantamento que vai mostrando exemplos de negócios de impacto social que estão normalmente, muitos deles no Brasil, que estão vinculados ao alcance da Agenda 2030, e quem sabe, com essa consciência, vocês daqui a pouco também não estão configurando nessas listas de projetos sociais que contribuem com o alcance da Agenda 2030. Quero deixar um pouco essa reflexão para todos nós, assim, que num momento como o qual a gente está vivendo, que é o momento que a gente sente um desamparo social maior, onde a gente ficou isolado, passou um período longo sem as redes de apoio tradicionais, principalmente para quem... as redes de cuidado, né, elas foram todas desativadas, seja as redes de cuidado das crianças, dos idosos. É normal, às vezes, a nossa esperança e a nossa motivação ficarem um pouco abalados. E quando a gente tem uma agenda como essa, 2030, nos orientando e nos mostrando para onde nós estamos caminhando, apontando objetivos claros, definindo metas, definindo indicadores, vocês que são PMO sabem muito bem a importância disso, da gente ter clareza sobre onde a gente quer chegar, ter clareza sobre quais são os passos, qual que é a estratégia, quais vão ser os marcos, quais vão ser as entregas no meio desse caminho. E conseguir visualizar esse norte e se enxergar nisso é uma grande fonte de esperança, encorajamento e principalmente de solidariedade. Nós entendemos que o nosso futuro depende uns dos outros, que nós vamos caminhar juntos. E aí a gente vai caminhar, não é uma agenda, não é uma agenda local, não é uma agenda nacional, é uma agenda mundial, é uma agenda global, uma agenda que nos une enquanto seres humanos. E ela pode ser muito potente, muito inspiradora. E a ideia, então, é que, nesse momento, vocês consigam também pensar, cada um tem seu desafio de gestão local, pensar também esse grande desafio de gestão de uma visão global, né? Que é o que a ONU e todos os países que se comprometeram com os ODS têm pela frente. E aí é isso, cada um de nós engajados, não vamos deixar ninguém para trás. Eu queria agradecer e encerrar, então, esse momento de conversa. Muito obrigada, Fernanda, pela sua exposição da Agenda 2030 e das ODS. Esperamos contar com você em próximos eventos do PMI. Faça uma ótima tarde, obrigada. E se você puder colocar alguma outra indicação aí, para que nós possamos entender um pouco mais sobre a ODS, eu agradeço. Tá bem, obrigada. Vou compartilhando os links. Eu que agradeço, Michele.